reconhecer que nada tenho, tudo é teu. Quero te adorar, ainda que a figueira não floresça. Quero me alegrar, mesmo o céu a mim. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. E ainda que eu não mereças, permaneces assim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Ó Senhor, fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Te louvamos, Senhor, pela tua fidelidade, pelo teu amor. A minha oferta eu, Pai, ofereço a ti, Deus meu. É pra reconhecer que eu nada tenho e o que tenho é teu. Eu quero te adorar, ainda que a figueira não floresça. Nos ajude, Senhor. Eu quero me alegrar, mesmo se o dinheiro me falta, pois a vitória vem, mesmo que pareça que é o fim. Pois nós acreditamos em ti, pois tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. E ainda que eu não mereça, permaneces assim. Fiel, Senhor, meu Deus, pois tu és, ó Deus, fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Oh, aleluia, te louvamos, Senhor. Até aqui o Senhor tem nos sustentado. A tua fidelidade tem nos sustentado, Jesus. Obrigado, Pai. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. E ainda que eu não mereça, tu permaneces assim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Ainda que eu não mereça, fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Tu permanece a cada um de nós,
Fiel Senhor, meu Deus, fiel a mim. Ele é fiel a ti. Amém. Graça e paz, irmãos. Eu não tinha vindo aqui pela manhã ainda, né? E eu falei, vou dormir mais cedo, porque eu quero ir lá de manhã. Quero ver como é que é o trabalho lá na Batista pela manhã, né? E aqui nós estamos juntos para adorar e exaltar o nome do Senhor. E hoje pela manhã eu estava meditando, antes de vir para o culto. Eu queria deixar para os irmãos aqui nesta manhã, antes de louvar, uma palavra de encorajamento, que se encontra em Josué, no capítulo 1, no versículo 9. Não te mandei eu, esforça-te, tem bom ânimo, não pasme e nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. O Senhor nos escolheu, irmãos, Ele nos escolheu. E Ele nos dá essa palavra de ânimo aqui nessa manhã, para que nós viemos nos esforçar mais um pouquinho, ter mais ânimo, não pasmar, não se espantar com o que está acontecendo, mas só confiar no Senhor Jesus, porque Ele nos escolheu para uma grande obra nessa terra. Amém? Eu vou adorar o Senhor com louvor, que eu amo muito quando eu estou assim, um pouquinho para baixo. Eu gosto muito de adorar o Senhor com esse louvor. Aleluia, Jesus. Feche os teus olhos. O Senhor sabia que eu mudaria. O Senhor sabia que um dia eu falharia. O Senhor sabia que um dia a coragem me faltaria, ou o medo me atingiria. Mas mesmo assim me escolheu. Mas mesmo assim me escolheu, porque a glória é dele e tudo é para ele, e somente Deus não falhará. O Senhor sabia que eu mudaria. Medite na letra desse louvor. O Senhor sabia que um dia eu falharia. O Senhor sabia que um dia a coragem me faltaria, ou o medo me atingiria. Mas mesmo assim me escolheu. Mas mesmo assim me escolheu, porque a glória é dele e tudo é para ele, e somente Deus não falhará, e somente Deus te entenderá. Amém? Deus nos escolheu. Eu aprendi lá na minha igreja, quando eu era de lá da minha igreja, que quando o som para, a gente tem os instrumentos que o Senhor nos deu.
O importante é adorar a Deus. O Senhor sabia que você mudaria. O Senhor sabia como que a sua fé estaria hoje. Mas eu quero nesta manhã dizer para você, Ele te escolheu. E Ele vai te fortalecer. Ele vai te dar ânimo para você prosseguir essa caminhada. Porque o Senhor um dia Ele confiou em mim, Ele confiou em você. E nós precisamos honrar aquilo que Deus entregou em nossas mãos. Deus abençoe os irmãos. A palavra está com o pastor. Graça e paz, amados. Mas aí, irmã Josiane, você vai ter que cantar depois de novo. Porque a gente não entendeu a melodia da música, né? Quem é a favor que vai ela cantar de novo? Aí, glória a Deus, está votado. Aí aconteceu um erro técnico. Eu acredito que não esperou o vídeo rodar todo na internet. E aí acontece esses probleminhas aí. Mas tudo tem solução. Aí depois ela canta de novo, que a gente vai entender melhor a melodia dessa música. Amém? Porque todos nós aqui, como ela ministrou aqui, irmãos, nós estamos vivendo tempos onde o Senhor tem os seus eleitos. Eu também estou resolvendo caminhar agora, né? Confesso que é uma luta constante, todo dia eu vou ou não vou. Mas a gente tem que ter decisão e falar, não, agora eu vou, né? E aí começar essa caminhadinha. Ontem estava com a família toda ali. Realmente é muito bom, é agradável esses momentos. Quero convidar os amados a abrirem as suas Bíblias em Mateus capítulo 25. Todos nós já conhecemos esse texto, que vai do versículo 1 até o versículo 13, que é a parábola das 10 virgens. A parábola das 10 virgens. À medida que você encontrar, convido você a se colocar em pé, para que possamos ler o texto sagrado. Todos acharam? Amém? Diz assim: então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 dentre elas eram nécias, e 5 prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo, sai ao encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, para que não nos falte a nós e a vós outras. Ide antes aos que o vendem e comprai-o. E saindo elas para comprar, chegou o noivo, e eis que estavam apercebidas, entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens nécias, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. Amém? Vamos orar mais uma vez. Pai santo, Pai querido, Pai, nós te damos graça porque estamos aqui na tua casa nessa manhã. Te damos graça, Senhor, porque o Senhor nos despertou nessa manhã para podermos adorar ao teu nome, para podermos tributar a ti toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração. Pai, te pedimos, ó Pai querido, que o Senhor ministre aos nossos corações, assim como o Senhor já tem falado através dos louvores. E queremos te pedir, ó Pai, que o Senhor venha abrir o nosso entendimento, abrir as comportas dos céus, derramar sobre nós, ó Pai, o teu poder, através do teu Santo Espírito, para que possamos viver, ó Pai querido, o extraordinário do Senhor aqui na terra. Derrama sobre nós a tua graça, livra-nos, ó Deus, de todo o mal, e aperfeiçoa-nos, ó Deus, na fraqueza. É o que nós te pedimos encarecidamente no nome de Jesus. Amém e amém. Podeis assentar, amados. A parábola das 10 virgens. Todos nós conhecemos esse texto. Só para lembrarmos, no capítulo 24 de Mateus, ali está falando da parousia. A parousia se refere então à vinda de Jesus, à volta de Jesus, marcando então esse acontecimento que todo olho verá, todo ouvido ouvirá,
todos nós poderemos perceber que a vinda do Senhor Jesus, como ele diz em Apocalipse capítulo 1, versículo 7, ela será visível, todo olho verá, e todo ouvido ouvirá o estrondo de muitas águas, porque o Senhor voltará para buscar a sua igreja, o Senhor voltará para buscar os seus, aqueles que são lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Talvez Jesus não vai voltar estando em vida, você em vida, mas prepare-te, porque se ele não voltar antes, você vai se encontrar com ele antes que ele volte, amém? Você precisa ter essa convicção que você precisa estar preparado. E aqui em Mateus capítulo 25, nós podemos perceber que o texto trata então, os teólogos chamam de uma simile, é porque semelhante quer dizer a mesma coisa, porém de uma outra forma. Nós podemos perceber que ele começa falando da parábola das 10 virgens, que significa que nós temos que estar preparados. Depois ele vai falar da parábola dos talentos, onde nos trata a partir do versículo 14, que ele vai falar sobre diligência e fidelidade. E a partir do versículo 31, então, ele fala do grande julgamento, onde ele vai separar as ovelhas dos bodes. Uns estarão à sua direita, outros à sua esquerda. Uns, ele vai dizer: vinde a mim, vós benditos do meu Pai, para onde está preparado. E outros ele vai dizer: oi, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, está preparado para o diabo e seus anjos. O certo é a palavra das 10 virgens. Primeiro possamos entender um pouco o contexto do texto. Naquela época, basicamente, casamento ele se dava em 3 fases. Casamento naquela época não era como os casamentos de hoje, só para os irmãos entenderem. Depois você dá uma olhada no celular. Então, o que acontece? Casamento, irmãos, em primeira fase era o seguinte: era feito um contrato entre os pais do noivo e os pais da noiva. Era um contrato. Nesse contrato simbolizava então que já estavam casados, só não poderia levar para casa ainda, certo? Só para se ter uma ideia, naquela época, quando se falava assim: não, fulano vai noivar, vai preparar para casamento, se naquele período que eles assinaram os contratos, o marido ou a mulher morreu, um ou outro já se torna viúvo ou viúva ali. O casamento em si não foi consumado ainda, mas eles entendiam que só pelo fato de assinarem os documentos, de fazerem aquele contrato, já estavam casados. Então primeiro então era feito esse casamento, era feita então essa assinatura, era feito esses documentos, esse contrato era feito, onde a família do noivo e a família da noiva disseram: não, realmente aqui nós vamos casar. Só para se ter uma ideia, para a gente entender um pouquinho, quando se trata, por exemplo, de Mateus capítulo 1, quando a Bíblia está falando ali de Jesus, de José e Maria, quando o noivo vem visitá-la, nós podemos perceber que o anjo, quando vem visitar Maria e vai dizer que ela vai estar grávida, ela sai em seguida, mas ela já estava prometida a José. Eles já tinham assinado os documentos, já tinha feito o contrato, eles já eram comprometidos, é tanto que ele trata como marido e mulher. Então ela sai dali e já vai para a casa da sua prima Isabel, que estava esperando o prometido João Batista. E nós sabemos então que quando ela volta 3 meses, a barriguinha já tinha aparecido. Ela não havia comentado nada ainda com seu esposo José. É tanto por isso que a Bíblia diz que José tramou largá-la em segredo. Só para se ter uma época, se fosse no contexto judaico, porque ali o governo romano já estava imperando, ambos seriam apedrejados. Seriam apedrejados se houvesse isso. Então, o ato nupcial ali, a relação sexual ali, antes de ter cumprido o processo, que se dava em 3 levas. O primeiro era a assinatura do contrato, o segundo era a festa, então, e depois, então, é aquilo que nós podemos perceber aqui, que é quando o noivo ia na casa da noiva, buscar a noiva para a festa, e de lá partiriam, então, para a casa do noivo para poder festejar. E aqui nós podemos perceber que esse casamento aqui está tratando de quê? Aqui o Senhor está nos mostrando acerca do casamento, acerca da vinda de Jesus. Jesus é o noivo. As 10 virgens aqui simbolizam então a noiva de Cristo, a igreja do Senhor. Simboliza então que não venhamos entender apenas como uma questão de números aqui, mas aqui diz que 5 eram prudentes e 5 eram nécias. Nécias quer dizer tolas, porque às vezes, só para a gente entender, aqui não trata então de que vai entrar no reino dos céus
Aqui não está dizendo que é uma separação entre pobres e ricos, entre negros e brancos, não quer dizer isso aqui, entre aqueles que têm propriedades e aqueles que não têm, não. Aqui está dizendo acerca do reino de Deus, acerca dos filhos do Senhor, que uns estão preparados para subir e outros não estão preparados. Aqui se trata então de que uns são prudentes e outros são tolos. A primeira coisa que o texto nos fala, nos diz no versículo 1, que então o reino do céu será mais semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. Ou seja, o Senhor está nos convidando para nos alegrarmos com Ele. O Senhor está nos convidando para uma grande festa. O Senhor está nos convidando para nos alegrar, para estarmos juntos. O Senhor está nos convidando para esse casamento que há de acontecer. O Senhor está determinando, está dizendo: ei, eu vou voltar para buscar a minha noiva, eu vou voltar para buscar a minha igreja, eu vou voltar para buscar aqueles que são meus, aqueles que são lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Mas nós percebemos então que a partir do versículo 2 aqui vai dizer o seguinte: 5 dentre elas eram nécias e 5 prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Então nós podemos perceber que aqui havia um preparo. Havia um preparo. E hoje então, da mesma forma, nós temos que estar preparados. Aqui fala então que todas as noivas tinham nas suas mãos o quê? A lâmpada. Tinham as lâmpadas. Só que porém alguns tinham dentro das suas lâmpadas azeite. Todas tinham. Mas as prudentes, além de ter o azeite nas lâmpadas, elas tinham o que mais? Elas estavam levando consigo uma reserva de azeite. Ou seja, as noivas estavam preparadas. Todas as noivas estavam na casa daquela noiva específica. Todas estavam juntos. Elas fizeram um preparo. A Bíblia fala então que elas tomaram as suas lâmpadas, levaram consigo as suas lâmpadas, elas colocaram azeites nas suas vasilhas. O azeite aqui, irmão, só para entender, o azeite simboliza então a presença do Espírito Santo. O azeite simbolizando então que elas estavam cheias, que elas estavam preparadas, que elas tinham uma reserva de azeite. E nós sabemos que quando se refere ao Espírito Santo, o apóstolo Paulo em Efésios capítulo 1, no verso 14, ele diz o que? Que nós somos selados pelo Espírito Santo da promessa. O reverendo Hernando Dias Lopes costuma dizer que o Espírito Santo, basicamente, ele confere em nós 3 coisas: autenticidade, inviolabilidade e propriedade. Em Romanos capítulo 8, no versículo 9, o texto sagrado vai dizer o seguinte: Romanos 8, 9: vós porém não estáis na carne, mas no Espírito, se é o que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, ou seja, se alguém não tiver o Espírito Santo de Deus, esse tal não pertence ao Senhor. A coisa é séria. Se você não tem um Espírito, você não pertence a Deus, ponto final. E nós podemos perceber aqui que aqui há então um diálogo entre essas mulheres. Algumas vão dizer e algumas questionar, umas levaram azeite, outras não levaram azeite. Não tinham. O certo é que à meia-noite, como diz na palavra do Senhor, mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo, sai ao seu encontro. O noivo vem. E só à meia-noite descobriu o quê? Que aquelas nécias, as tolas, elas não tinham mais azeite. A lâmpada havia se apagado. A tocha ali então já estava seca, o azeite não tinha mais como queimar. Irmãos, é muito sério, porque nós podemos perceber na nossa caminhada espiritual que não basta dizer eu aceito Jesus como meu Salvador, isso não é garantia de estar no céu. Não é porque o meu nome está no hall de membros de uma igreja que eu vou para o céu. Não é porque eu digo que eu sou crente que eu vou para o céu. A Bíblia fala que existe algo a mais. Todas eram noivas, todas, a Bíblia diz que eram virgens, todas elas eram puras, mas não era o suficiente. Da mesma forma que muitas pessoas dizem: não, eu sou crente, e aí só por fato de você ser crente, eu sou crente da igreja tal, só porque você é crente por estar no hall de membros, não é garantia de salvação, não é garantia de vida eterna. É preciso entender que aqui, aquelas que eram prudentes dizem: eu não posso dar-te o meu azeite, porque se eu tirar do meu azeite para dar a você, o que vai acontecer? Eu vou ficar sem.
A mesma coisa acontece na vida espiritual. Não tem como alguém assinar uma procuração para que você entre no reino de Deus. Não tem como então você entrar no reino de Deus através do exemplo de vida dos seus pais, através do exemplo de vida dos seus avós, ou através então da sua família, da sua casa. O reino de Deus, ele está dizendo aí, eu não posso tirar o meu azeite e dar para você. Tem experiências com Cristo que você não pode dar a ninguém, são suas, você viveu, você experimentou, você então esteve ligado na videira, então o outro não vai ter como tomar posse disso. Tem coisas que são pessoais e intransferíveis. Eu não posso transferir a minha salvação para outro. Eu não posso fazer como eu faço no cartório, quando eu faço uma procuração para alguém resolver um problema para mim. Eu não posso fazer uma procuração, ei, você vai entrar nos céus porque eu vou te dar aqui o meu lugar. Não é assim que funciona. Aquelas mulheres até que tentaram, ei, me dá um pouco do seu azeite. Não, se eu te dar, eu vou ficar sem. Na vida espiritual é assim que funciona. Não é aqueles que têm mais unção e vai dizer, não, eu vou te dar um pouco da minha unção aqui, que eu estou com muita unção. Não. Você tem que conquistar, você tem que buscar a presença de Deus. Em Efésios capítulo 5, versículo 18, ele diz o quê? O apóstolo Paulo vai dizer, e não vos embriagueis com vinho em quem há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Ele está dizendo, ei, enchei-vos do Espírito. Ou seja, não é uma coisa que eu posso dizer, não, eu decreto agora, recebo, está cheio do Espírito. Não é simplesmente assim. Você precisa buscar experiências com Deus, você precisa estar na presença do Senhor, você precisa então a todo tempo, em todo instante, estar com a sua lâmpada cheia de azeite e ter uma reserva de azeite. E esse azeite aqui não é um azeite comum, tão simples, porque o texto diz então que aquelas mulheres tinham as suas lâmpadas com azeite, mas a Bíblia fala que aquelas que não tinham, e as nécias, assim como diz o texto no versículo 8, e as nécias disseram às prudentes, dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Nós sabemos que existem muitas pessoas que durante a caminhada cristã vão se esmorecendo, vão desanimando. No texto que a irmã fala aqui, em Josué capítulo 1, versículo 9, quando ele diz, ei, não te mandei eu? Ser forte e corajoso, não temas nem te atemorizes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Assim também diz lá em Deuteronômio capítulo 30, no versículo 6. Nós podemos perceber que ali era uma palavra de encorajamento, uma palavra então onde o povo dizia, ei, nós precisamos buscar a presença do Senhor, nós precisamos estar bebendo da fonte, nós precisamos aprender com o nosso mestre. Mas aqui a Bíblia faz questão de dizer que algumas tinham preparo e outras não tinham preparo. No reino dos céus também é assim. Nós não podemos julgar o preparo de ninguém, dizer, não, esse vai para o céu e esse vai para o inferno, não tem como. Só o sumo pastor, quando ele vier, então, quando ele vier separar, ele sabe aqueles que estão preparados e aqueles que não estão, aqueles que servem a ele, aqueles que não, aqueles que têm um compromisso apenas de boca, mas aqueles que têm um compromisso de vida, de integridade, de compromisso com Deus. E nós sabemos então que a segurança no nosso futuro depende muito daquilo que nós fazemos no presente. A segurança do seu futuro depende do que você faz agora. Se você diz, não, eu quero entrar nos céus, eu quero estar com Jesus no paraíso, nós podemos perceber então que não adianta fazer como essas mulheres tolas, que simplesmente à meia-noite, quando o noivo apareceu, o que elas falaram? Dá-nos do seu azeite. As outras não deram, ela falou que vai comprar. Sabe o que significa isso, irmãos? Muitas pessoas, na hora que vê que Jesus está voltando, aí vai se arrepender, aí vai atrás do azeite, vão se desesperar, vão falar, não, eu quero Jesus, eu aceito Jesus. Mas aí o que vai acontecer? A Bíblia fala então que quando essas mulheres saíram para comprar o azeite, o que aconteceu quando elas retornaram? A porta estava fechada. A porta que simboliza então o quê? A porta do reino de Deus, a porta dos céus. A porta estava fechada, elas não poderiam entrar. Elas deixaram então para comprar o azeite tarde demais, deixaram para se preparar tarde demais, era tarde demais, não dava tempo.
Tem pessoas que falam assim o tempo todo: ei, quando eu tiver velho eu aceito Jesus. Quando eu me casar eu vou para a igreja. Quando eu comprar um carro eu vou para a igreja. Quando eu comprar uma casa eu vou para a igreja. Quando Deus me der um emprego bom eu vou para a igreja. Sabe o que vai acontecer? Nesse inteirinho a porta pode se fechar. A morte pode chegar. E aí você vai dizer e vai fazer o quê? Não dá tempo. Não dá tempo para se preparar. Elas deixaram para se preparar tarde demais. Imagine quando você fala: não, eu vou fazer um churrasco agora esse final de semana. E aí você se esquece do toque de recolher. E o churrasco você marcou para 6 horas da tarde. E aí você deixou para ver se tinha carvão. Já na hora, 6 horas da tarde, o que você vai encontrar aberto? Nada. Vai encontrar mais nada. Você deixou para se preparar tarde demais. O preparo ficou para muito tarde. O que acontece? Não tem como fazer o churrasco. Não tem como ter festa. Da mesma forma que às vezes você está deixando de se preparar tarde demais. Tem pessoas que têm promessa na vida deles. Tem pessoas que têm promessa então para ser um pregador, para ser um grande líder, para ser um grande levita, mas estão dizendo: ei, eu vou deixar isso para mais tarde. Eu vou deixar isso para depois da faculdade. Eu vou deixar isso para tal data. Eu vou deixar isso para quando meus filhos já tiverem crescido. O que vai acontecer? O preparo está ficando cada vez mais tarde. De repente, quando você achar que está pronto, que está preparado, o que vai acontecer? Quando você voltar. Assim diz a Bíblia aqui no versículo 12. Mas ele respondeu: em verdade vos digo, não vos conheço. Se você quer ser conhecido de Deus, você precisa estar preparado. Você precisa estar pronto para subir. Você precisa estar pronto para tomar posse do reino de Deus. Sabe por quê? Assim como diz lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 17, o reino de Deus não vem com visível aparência. O texto faz questão de dizer: ele não vem com visível aparência, onde você pode dizer: ei-lo ali, ou ei-lo aqui, ou ele está ali. Não tem como. O reino de Deus começa no coração dos homens e mulheres regenerados, começa no coração daqueles que aceitaram ao Senhor como Salvador. O reino de Deus começa dentro de cada um de nós. O reino de Deus não é só uma promessa futuro, mas nós precisamos entender que enquanto Jesus não voltar, o reino de Deus é aqui na terra. O reino de Deus é o fato de nós estarmos vivendo na presença dEle, preparados para subir. Haverá um momento onde a igreja estará com o Senhor no paraíso, e aí nós podemos entender que a igreja gloriosa, a igreja do Senhor, a igreja triunfante, a igreja vencedora, ela estará com o Senhor no paraíso. Aonde é esse paraíso? João faz questão de dizer isso em Apocalipse 21. Ele diz: ei, eu vi um novo céu e uma nova terra. As coisas velhas se passaram, o mar já não existe mais, a terra já não existe mais, e eis que tudo se fez novo. Então ele faz questão de dizer no versículo 4 que nesse novo céu e nessa nova terra não haveria dor, não haveria pranto, não haveria reclamações, não haveria murmuração, não haveria nada, não haveria sofrimento. Essa carne aqui que é corruptível não existirá mais. Quando nós pensamos na eternidade, o apóstolo Paulo faz questão de frisar isso em 1 Coríntios capítulo 15. Quando nós pensamos nessa eternidade, nós pensamos então que aquilo que é corruptível se revestirá de incorruptibilidade. Aquilo que é perecível não mais perecerá. É isso que nós precisamos entender. E aqui quando se fala de estar preparado, nós estamos preparados para essa boda de casamento? Nós estamos preparados para essa festa de casamento? Nós já temos o azeite nas nossas candeias? Nós temos levado uma reserva de azeite? É isso que o texto faz questão de dizer. É preciso estar preparado. A porta já estava fechada para aqueles que deixaram o preparo para a última hora. Aquelas mulheres poderiam se perguntar: que horas vem o noivo? Ninguém sabia. E se o noivo vier tarde demais? Elas poderiam ter comprado o azeite, já deixado guardado, preparado. Assim é a nossa vida espiritual. Às vezes Deus está dizendo para você: filho, eu tenho promessa para você. Filho, você vai mudar de vida. Aí você está esperando o milagre, né? E não se prepara. Filho, eu tenho promessa.
Nós precisamos entender que o Senhor age a nosso favor, mas à medida que nós demos um passo em direção a Ele, Ele dá dois em direção ao nosso. Preparo. Quando você materializa aqui na sua mente e diz, não, o Senhor tem promessa para mim, o que é que você faz? Você começa a perseguir o alvo. É preciso começar a perseguir o alvo. Seja em qual área que for, você precisa estar disposto a lutar por aquilo. E nós podemos perceber que a mesma coisa acontece na vida espiritual. Se você não estiver preparado quando Jesus voltar, a porta da graça vai estar fechada. E essa porta, como diz o texto, essa porta ela não se abrirá mais. Nós percebemos no versículo 11, ele diz, mais tarde chegaram as virgens nécias, clamando ao Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas o Senhor não abriu a porta de jeito nenhum. Irmãos, é muita gente que tem dentro da igreja, que acha que está salvo, que acha que já fez aquilo que deveria fazer. E aí quando Jesus voltar, tem um pregador que costuma dizer que na hora que Jesus voltar, se revelará todos os pecados escondidos do povo, todos os pecados ocultos do povo. Gente que você vai dizer, ei, não estava na casa de Deus, não estava na igreja, não estava louvando, não estava pregando, não estava fazendo isso, aquilo, não estava lá todo dia, mas por que ficou para trás? Deixaram então o arrependimento para a última hora. Arrependimento, irmãos, arrependimento não é simplesmente chorar, não é simplesmente dizer, não, eu me arrependo. Arrependimento é transformação, é mudança de caráter, é mudança de atitude. É aquilo que você fazia, você não faz mais. Aquilo que você pecava, não peca mais. A Bíblia é recheada de homens e mulheres que tiveram uma mudança de atitude e por isso entraram na genealogia do Messias. Mulheres como Ruth, que era estrangeira, que era moabita, mas está na genealogia, gerou Boaz. Mulheres como Raabe, que era uma prostituta, mas se arrependeu dos seus pecados e está na genealogia do Mestre. Mulheres como Tamar, que deitou com o seu sogro porque ele não deu o filho que havia prometido a ela, mas está na genealogia do Messias. Homens como Davi, sanguinários, homem que mais matou pessoas, é tanto que Deus não permitiu que ele construísse o templo, mas está na genealogia porque tinha um coração segundo o coração de Deus. Nós, para entrar nos céus, não quer dizer que temos que ser perfeitos, não é isso que o texto diz. Aqui não diz detalhes dessas jovens, só dizem que umas eram prudentes e outras eram tolas. Não fala da beleza, não fala de nada, de detalhes dessas mulheres. Mas o texto faz questão de frisar, e o foco aqui é, esteja preparado. O foco da mensagem é, você está preparado? Você está esperando a vinda do noivo? Porque é uma diferença muito grande. Você tem certeza que o noivo vai vir voltar para buscar a sua igreja, ou você acha que isso é uma história que estão contando há mais de 2000 anos? Você precisa ter convicção que esse noivo vai voltar. E a Bíblia diz no versículo 13, ei, vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. É certo que ele vai voltar, mas você precisa estar preparado, porque ninguém sabe o dia nem a hora. Ninguém sabe. O próprio Jesus, quando ele estava na terra andando como os homens, ele diz, ei, eu não sei, somente meu Pai que está nos céus. Ele disse isso porque ele não estava sentado no trono, como diz lá em Apocalipse capítulo 4. Então, de fato, ele não sabia. Mas esse Jesus há de voltar para buscar a sua igreja, há de voltar para buscar o seu povo, aqueles que estão preparados. Então, meu amado, entenda, medite nessa palavra. Você está preparado? Você está com a sua lâmpada cheia de azeite? Você tem reserva de azeite na sua casa? Para quando o noivo voltar, você está carregando consigo o seu azeite?
Azeite significa unção. Azeite aqui simboliza então a presença do Espírito Santo. E como dissemos aqui em Romanos capítulo 8, no versículo 9, aqueles que não têm o Espírito não são de Deus. O Espírito Santo é o selo da promessa. E a Bíblia lá em Efésios diz o quê? Enchei-vos do Espírito Santo. Enchei-vos. Enchei-vos do Espírito. Estejamos preparados, porque o Senhor está voltando para buscar a sua igreja. Todas as coisas, como diz a Bíblia, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E é por isso que nós devemos estar preparados. Nossa irmã Josiane vai louvar ao Senhor mais uma vez, e depois ela já vai orar encerrando. E aí nós estamos dispensados nessa manhã. E à noite, às 17 horas, venha para a casa do Senhor, vamos louvar ao Senhor e adorar ao Senhor com toda a nossa força, com todo o nosso fôlego, com tudo aquilo que nós temos e somos. Amém? Amém. Feche os olhos, irmãos. Vamos adorar o Senhor. O Senhor sabia que eu mudaria. O Senhor sabia que um dia eu falharia. O Senhor sabia que um dia a coragem me faltaria, ou o medo me atingiria. Mas mesmo assim me escolheu. Mas mesmo assim me escolheu, porque a glória é dele e tudo é pra ele, e somente Deus não falhará. O Senhor sabia que eu mudaria. Ele nos conhece. O Senhor sabia que um dia eu falharia. O Senhor sabia que um dia a coragem me faltaria, ou o medo me atingiria. Mas mesmo assim me escolheu. Mas mesmo assim me escolheu, porque a glória é dele e tudo é pra ele, e somente Deus não falhará. Escolheu, irmão, mas mesmo assim te escolheu, porque a glória é dele e tudo é pra ele, e somente Deus não falhará. Perdoa-me pelas vezes que eu não te glorifiquei, tanto que eu pedi e pouco agradeci. Perdoa-me, perdoa-me, recebe-me como filho, perdoa-me. Mas mesmo assim te
te escolheu, porque a glória é dele e tudo é pra ele, e somente Deus não falhará. Não mudará. Não falhará. Amém, irmãos? Que o Senhor possa nos abençoar nessa manhã. Vamos orar ao Senhor. Querido Deus, eterno Pai, Santíssimo Deus que está nos céus, nessa manhã, Senhor, nós já viemos na Tua casa adorar e exaltar o Teu nome. Nós queremos te agradecer, Senhor, porque nós ainda estamos aqui nessa terra, debaixo da Tua proteção, Senhor. Ó Deus, ainda, Senhor, que nós viemos falhar, mas Tu não falhará conosco. Ó Deus, sustenta cada um dos meus irmãos, ó Deus, aqui nesta manhã. E aqueles que não vieram, Senhor, que Tu possa estar visitando o coração dos Teus filhos e das Tuas filhas, aonde quer que estejam. Que Tu esteja fortalecendo os fracos, que Tu esteja sarando os doentes, ó Deus. Senhor, que nós possamos, ó Pai, como diz o pastor nesta manhã, acendermos as nossas lamparinas e ainda termos um pouco de reserva para os dias maus. Ó Deus, toma em Tuas mãos, nos dê agora um dia na Tua presença, Senhor. Ó Deus, que a nossa casa venha se encher de alegria quando nós chegarmos lá, Senhor. Que os nossos venham ser impactados, ó Deus, pelo poder do Teu Espírito. Ó Deus, alegra a nossa alma, Senhor, nos fortifica, nos encoraja, Senhor, para que possamos continuar fazendo a Tua obra. Deus, toma em Tuas mãos, ó Deus, é o que nós te pedimos e nós te agradecemos em nome de Jesus.